Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana Erlo e hoje eu estou aqui com a Dayana e o Cauã, que foram meus alunos quando eu fiz o meu estágio na Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis. Estão aqui para falar um pouquinho sobre as suas memórias relacionadas a Galópolis. Vocês poderiam se apresentar para quem está ouvindo? Meu nome é Dayana Pinto, tenho 17 anos. Eu não moro exatamente em Galópolis. Eu moro, digamos, na divisa de Vila Cristina para Galópolis. Mas eu sempre estou no bairro. Meu nome é Cauã Rauta, eu moro na área mais rural de Galópolis e tenho 16 anos. Muito bem, gente. Vocês não moram especificamente em Galópolis, mas vocês têm relações com o bairro, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre como vocês começaram a se aproximar de Galópolis, quando isso aconteceu? Bom, eu comecei a me relacionar com Galópolis a partir do momento que eu me mudei para cá em 2010. Eu me mudei para a área rural de Galópolis com 6 anos. Vivo aos arredores de Galópolis há 10 anos aqui. Eu comecei a me relacionar com Galópolis quando eu comecei a estudar na escola Ismael Chaves Barcelos. Comecei no prézinho, comecei o fundamental aqui. E hoje em dia eu tô no segundo ano do ensino médio, ainda aqui em Galópolis, e planejo ficar aqui até terminar o colegial e talvez bem mais pra frente. E a Day, quando começou a se aproximar de Galópolis? Bom, quando eu era mais pequena, como eu tenho parentes em Galópolis, então eu ia na casa desses meus parentes, eu frequentava bastante Galópolis quando eu fui estudar no Ismael, no 9º ano, e depois na escola de ensino médio de Galópolis. E quando vocês começaram a se aproximar de Galópolis, a conviver com os moradores de Galópolis, como essa comunidade recebeu vocês? A comunidade de Galópolis me recebeu bem, tanto na escola, começando a estudar ali desde cedo, quanto com o bairro mesmo. Afinal, Galópolis é um bairro com um pessoal bastante acolhedor. Então, a maioria dos meus amigos eu fiz aqui em Galópolis, tanto que alguns deles eu convivo até hoje. E é isso. Muito bem, Cauã. E Day, como tu foi recebida em Galópolis quando tu começou a conviver aqui? Bom, como eu tinha te dito, desde pequena já frequentava Galópolis, mas depois que comecei a estudar, eu percebi o quanto que o pessoal de Galópolis são gentis uns com os outros, acolhedores, entre tantas qualidades. Eu me senti bem no bairro. E como foi estudar nessa escola que sempre é comentada por todos os moradores, é lembrada com carinho? Bom, a escola, ela tem, digamos assim, é uma escola muito boa mesmo, com professores que realmente se dedicam a ensinar pra gente, tanto que isso parece ser um critério bastante rigoroso ali na escola. E é uma escola com condições ótimas, uma escola com uma infraestrutura muito boa e tal. Nunca tivemos problemas muito grandes ali. Então, eu acho que o Ismael Chaves tem realmente por que ter todo esse reconhecimento. Afinal, é uma escola muito, muito boa mesmo, em minha opinião. E Day, tu compartilha desse sentimento? O que tu acha da escola e o papel dela no bairro? Olha, das palavras do Cauã, eu faço as minhas. Pois quando eu cheguei para estudar o 9º ano na escola Ismael, eu achei que eu ficaria no primeiro dia de aula sozinha, sem ter companhia, né? Mas muito pelo contrário. Bastante colegas que eu fiz,
Eles vieram, conversaram comigo, se apresentaram até mesmo a escola para mim. Sem contar que a escola tem uma condição muito boa. E vocês acham que estudar na escola nesse primeiro momento foi importante para vocês começarem a fazer parte de Galópolis? Sim, na maioria das vezes, nos aniversários, eles sempre deixaram bem claro, nos aniversários da escola, no caso, eles sempre deixaram muito claro como ela foi construída, por quem ela foi construída e com qual objetivo. Então, todo mundo que conta a história da escola, ela sente bastante orgulho da história dela, até porque é uma construção com muita história mesmo. Muito bem pontuado, Cauã. A escola, ela é uma estrutura que, desde quando ela foi construída, ela foi fundamental. O objetivo inicial dela era formar uma mão de obra qualificada para trabalhar no lanifício, mas ao longo do tempo ela foi assumindo outros objetivos e, com certeza, a formação desses sujeitos históricos que compõem Galópolis hoje é um dos grandes objetivos que ela tem. E eu acho que está cumprindo com bastante sucesso, e vocês são um exemplo disso. Então, além de formar esses sujeitos históricos e agentes culturais de Galópolis, a escola também organizou vários eventos para a comunidade em geral, mas também principalmente para a sua comunidade escolar. Vocês lembram de algum desses eventos que foi organizado pela escola, que foi aberto, ou mesmo aqueles que foram fechados só para os alunos, professores e funcionários? Vocês gostariam de destacar alguma coisa que marcou vocês? A escola sempre organizou bastante evento, tanto para arrecadar dinheiro quanto para o próprio entretenimento dos alunos, professores, funcionários e pais. Sempre organizou festa junina. No Dia das Crianças, eles sempre faziam algum eventinho ou aberto para todo mundo ou só para os alunos, distribuindo alguma coisa diferente e tal. Até agora, todo mundo que participou do podcast evidenciou a importância desses eventos para Galópolis no geral. Afinal, eu acho que vocês também podem falar um pouquinho sobre isso, mas a festa junina do Ismael é um evento social, um dos maiores eventos do ano em Galópolis. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Concordamos, afinal, todo mundo de Galópolis, tanto a festa junina, a roda do chimarrão, são eventos, digamos assim, que são muito bem feitos pela escola, e o pessoal de Galópolis costuma ir tanto para levar filho, neto, essas coisas, tanto para se divertir ou encontrar os amigos e tal. Realmente, porque tu indo numa festa da escola, além de tu tá aproximando os pais dessas crianças na escola, tu pode levar qualquer outras pessoas da tua família, e as outras pessoas da família acabam conhecendo a escola, a estrutura da escola, no caso, que novamente a gente pode dizer que é muito bem montada, né? Então, para as festas da roda do chimarrão, principalmente, eu posso dizer que é muito boa mesmo. Muito bem. Teve alguma dessas comemorações, vocês pontuaram bem a festa junina e a roda de chimarrão, teve algum desses eventos em algum dos anos que vocês estudaram lá que marcou vocês? Como eram esses eventos? O que acontecia nesses eventos? Bom, vale destacar, eu vou contar agora, acho que foi um dos maiores eventos que a escola já fez, pelo menos enquanto eu estava estudando lá, que a escola fez uma festinha especial pro Dia das Crianças, onde eles alugaram vários brinquedos para o pessoal poder ficar lá, tanto que grande parte dos alimentos e até para entrar nos brinquedos era tudo gratuito. Então, muita criança, tanto que era de fora da escola, foi também, que eu lembro que estava bastante cheio a escola. Então, acho que assim, na minha opinião, eu acho que
esse evento de Dia das Crianças foi um dos maiores que a escola já fez, na minha opinião. E na minha opinião, a escola no 9º ano, ela fez a gincana. E nessa gincana, aí eles juntaram também com a festa do chimarrão. E com isso aí se tornou um evento bem grande e que trouxe bastante gente. Que neste evento tinha as danças, as comidas típicas, né? Até mesmo a gente pode dizer. Tinha o costelão. Então, para mim, vale destacar esse. Eu lembro desse evento específico que a Dai comentou, que foi a gincana da roda de chimarrão, e acredito que tenha sido no ano de 2018, vocês até podem confirmar para mim. Sim, foi nesse ano. Isso, e foi no ano que eu estava fazendo o meu estágio 2, né, como professora de História, e eu estava trabalhando com o 9º ano, inclusive a turma onde vocês dois estavam. Eu lembro que a gincana nesse ano específico foi acirradíssima. As equipes estavam muito bem organizadas. Tinha que montar um QG. Depois vocês podem falar um pouquinho mais sobre essa experiência também. Mas eu lembro que eu também fui convidada para participar do júri dessa gincana. Foi muito difícil julgar todas essas equipes. Na verdade, não eram tantas, mas elas estavam realmente muito organizadas e preparadas, e tinha realmente uma competitividade muito forte acontecendo ali. Bom, só pra falar, minha equipe ganhou em primeiro lugar, tá bom? Ganhei medalha de ouro e tudo mais, só pra deixar bem claro aqui. Nesse ano. Pra deixar claro, eu era da mesma equipe, tá? Não era, não. Era sim. Mas realmente as equipes estavam muito, muito bem montadas, tanto que eu acho que das gincanas que eu participei, acho que foram 2 ou 3, acho que essa foi a melhor que eu participei, porque os QGs estavam muito bem montados, estava muito, muito legal, até a decoração dos QGs. A parte da culinária também estava muito acirrada, porque são pratos típicos, então tem que ter um pouco mais de atenção e cuidado para fazer esses pratos típicos. Então, acho que foi bem acirrado, mas também foi muito legal de participar dessa gincana, desse evento que foi tão grande. Vocês poderiam falar como foi essa experiência de participar dos festejos do Natal junto com a escola? Podemos. Na escola que eu estudava antes, não tinha essas coisas. E participar do desfile foi realmente uma coisa bem mágica, porque a gente saiu desfilando pro bairro fantasiados. Foi realmente muito legal a oportunidade que a escola nos deu. Pois tinha os músicos, tinha as danças das outras turmas que eram muito lindas, vale ressaltar isso. Todo mundo realmente se empenhava em fazer uma coisa bem bonita. Sempre participei dos eventos, nem sempre nesse grupo de dança, porque depois de um tempo eu saí dele, mas sempre, na maioria das vezes eu comparecia no evento, tanto para ajudar com alguma coisinha ou para participar do desfile, tanto que nesse mesmo desfile que a Dayana comentou, eu também participei dele. Bom, depois que vocês saíram do Ismael Chaves, que era a escola de ensino fundamental, vocês foram para o ensino médio Galópolis, que é uma escola bem próxima ali, né? E foi logo no ano seguinte. E falando agora nessa participação de vocês nessa outra escola, mas que também sempre participou dos eventos organizados pela comunidade, agora vocês estão no 2º ano do ensino médio, né? Isso mesmo. Eu lembro também de ter dado aula para vocês no estágio 3 agora, de novo, peguei vocês em 2 momentos diferentes da minha graduação, mas eu lembro que nesse ano específico, quando eu estava lá dando aula, a gente organizou um projeto bem interessante,
que foi o Memórias da Turma 101. Vocês eram da Turma 101 e, obviamente, tinha a ver com as memórias da turma de vocês. Não sei se vocês lembram desse projeto, se vocês gostariam de falar um pouquinho sobre esse projeto. A gente lembra, tanto que a gente visitou um Instituto Hércules Galó, a gente fabricou aquela caixa das memórias, colocando nossos objetos. A gente colocou vários objetos pessoais nossos que a gente considerava como memórias importantes, colocamos alguns textos do que a gente achava sobre o projeto que tu fez. A gente foi visitar o instituto, ganhamos os livros do próprio instituto com a história de Galópolis, tanto que o livro foi bastante necessário para poder concluir o nosso trabalho, o nosso projeto, no caso, por causa da história. Ai, que bom que vocês lembram desse projeto, gente, porque para mim e para o Instituto Hércules Galó foi um projeto muito interessante. Na época, ele tinha sido organizado por mim, que sou mediadora cultural lá do Instituto, e a intenção dele era valorizar a história material e imaterial de Galópolis. Então, ao longo de todo o projeto, a gente fez várias atividades de educação patrimonial e, dentre elas, tinham várias saídas a campo para conhecer os espaços do Museu de Território de Galópolis, o próprio Instituto Hércules Galó, e vocês tinham que fazer algumas atividades falando sobre essa história e também sobre a história de vocês como Turma 101, né? Um pouquinho daquilo que a Dai falou da criação dessa caixa de memória. E esse material que vocês produziram por meio de uma cartilha e da caixa de memórias da Turma 101, foi organizada uma exposição, né? Vocês lembram dessa exposição? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? A gente lembra, tanto que a gente fez uma espécie de um livro, mais ou menos assim dito, com as imagens e falando um pouquinho de cada ponto, digamos, turístico de Galópolis. E aí, com isso, a gente fez uma frase, mais ou menos, que chamou mais atenção, que aí tu colocaste num mural as frases principais. Isso, a intenção era ver o que mais marcou de vocês sobre o projeto, o que vocês aprenderam sobre e o que vocês iriam levar para o futuro de vocês. E eu acho que foi um projeto muito bom, porque aparentemente pelas frases que vocês escreveram, deu para perceber que realmente surtiu um efeito. Como vocês viram esse projeto? Vocês acharam ele interessante, importante para preservar a memória e a história local? Sim, eu acho esse projeto bem interessante, tanto que ele ficou aberto ao público, esse nosso mural, e acho que foi bem interessante tanto para entrosar a turma com a história de Galópolis, que a gente, tanto que no início a gente ficou meio receoso, achando que ia ser meio chato, assim, porque a gente não conhecia a história. Mas se tu for ver, Galópolis tem uma história muito, muito interessante que não dá pra pensar de jeito nenhum como que ela se desenvolve e o tanto de tempo que demorou pra se desenvolver essa história. Então, acho que foi sim muito importante, muito interessante esse projeto, tanto para a gente ficar sabendo como tudo começou, quanto para a gente se aproximar um pouco mais da história de Galópolis. E em relação a Galópolis em geral, vocês têm mais alguma lembrança que vocês também guardem com carinho? Bom, trabalhar no instituto, estudar, conhecer novos amigos, marcaram bastante, de fato. E trabalhando no instituto me trouxe grandes aprendizados, tanto em conhecer pessoas novas, sobre se comunicar melhor. Foi realmente incrível a oportunidade
de trabalhar e conhecer o Instituto. Isso que a Dai está falando foi um projeto de voluntariado também, onde eles participaram no fim do ano passado na inauguração do Museu de Território de Galópolis. E em uma segunda situação, eles atuaram no Instituto Hércules Galó, atendendo o público, fazendo a mediação da mesma forma que eu faço. Então, fico muito feliz que isso tenha sido uma parte importante da vivência de vocês em Galópolis. Eu realmente fico muito feliz de ter feito parte desse processo junto com vocês. E vocês acreditam que com todo esse processo, antes de começar a trabalhar lá mesmo, esse processo de se aprofundar na história, de ler, de procurar outras informações, conversar com moradores, vocês acham que esse processo foi importante para vocês conhecerem melhor a região também? Sim, com certeza, até porque quando a gente foi voluntários para entregar os folhetos da inauguração do Museu de Território, a gente conheceu vários moradores de Galópolis, alguns até nos contaram algumas histórias deles, falaram até mesmo da igreja para nós, então foi realmente importante. Tudo que vocês comentaram até agora, de experiências que vocês lembram e que marcaram vocês acham que tudo isso ajudou a formar esses sujeitos históricos de Galópolis que vocês se enxergam hoje? Eu acredito que sim, pois agora, depois dessas experiências, tanto quanto estudar sobre Galópolis, transmitir para os outros essas informações, eu acho que eu conheço bem mais agora a história e acho que eu me identifico mais agora como um morador. Então, sim, eu acho que foi muito, muito importante pra gente como a gente é hoje. Fico muito feliz que esse tenha sido um processo bom para vocês, e para mim é mais gratificante ainda poder ouvir vocês falando com carinho desse processo que eu também fiz parte. Com certeza vocês e todos os outros alunos que eu já tive a oportunidade de conhecer e dar aula são dos maiores motivos de eu continuar atuando como professora de história e também como mediadora cultural. Então eu tenho que agradecer também a vocês por estarem participando e compartilhando as memórias de vocês aqui no podcast Memórias de Galópolis. E para a gente finalizar, eu pergunto para vocês, pessoal, vocês gostariam de falar alguma coisa, passar alguma mensagem para a comunidade de Galópolis e especialmente para a futura geração de Galópolis, os jovens como vocês são? Sim, eu tenho. Na verdade, eu acho que Galópolis poderia se tornar um ponto turístico, de certa forma, fama, digamos assim, porque é um lugar com uma história muito interessante, muito legal de se escutar, e ainda mais que o museu, o instituto no caso, tenha vários objetos bastante conservados que fizeram parte da história de Galópolis, tanto dos residentes da própria casa do Hércules Galó, quanto dos moradores do bairro. Então, eu acho que Galópolis tinha que ter mais notoriedade, e eu acho que tem que ser um lugar que tenha tanto a sua estrutura, as pessoas e tal, tenha tudo conservado para que não se perca esse patrimônio que a gente tem. Bom, meu recado é que continuem desfrutando de Galópolis, pois Galópolis tem muito a oferecer. Tem o Museu de Território, que dá para passear com toda a família e sempre conservar, né, o patrimônio de Galópolis, pois assim no futuro as outras pessoas também vão poder conhecer o bairro querido que todos gostam. Com certeza, Dai, tu tem toda a razão, o Cauã também, e eu fico muito feliz que vocês, pessoas tão jovens, já tenham esse senso de pertencimento tão desenvolvido, mesmo sem morar efetivamente em Galópolis. Então eu fico muito feliz de
vocês estarem passando essa mensagem para frente e também pela participação de vocês no podcast Memórias de Galópolis, que eu tenho certeza que foi um episódio maravilhoso e que outras pessoas vão poder ouvir e se espelhar em vocês, garantindo essa preservação que vocês falaram ser tão importante para Galópolis, e de fato é. Então, muito obrigada pela participação, Dayana, muito obrigada, Cauã. De nada, Sora. Nós que agradecemos a oportunidade. Agradecemos bastante, ficamos muito felizes. Com certeza. Então, por hoje nós ficamos por aqui com o podcast Memórias de Galópolis e aguardamos você para o próximo episódio. Até lá! Até lá!